E aí, pessoal, bora para a aula 2? Vamos lá, Jornada Hero 2. Deixa eu compartilhar aqui os slides. Vamos ser bem objetivo, galera, bem veloz e eficiente para a gente ganhar tempo. Rodada 2. Motivação da aula 2. Falhar é sempre o melhor jeito de aprender, refazendo seus passos até você saber. Não tenha medo, suas feridas irão cicatrizar. Pessoal, aquele mindset fracassando que a gente evolui, fracassando que a gente aprende, por mais que dói, por mais que machuque, não podemos nos desesperar. Fracassar faz parte da nossa vida, então precisamos passar por isso para que a gente um dia atinja nosso sucesso e felicidade. Fica sempre o convite aí para vocês escutarem essas músicas. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Legislação tributária. O STF, na ADIM 1945 e 5659, reafirmou que uma das seguintes hipóteses abaixo é caso de incidência de ISS e não de ICMS, além de ter decidido se cabe restituição ou não do imposto, e modulou os efeitos. Nas alternativas abaixo, qual o caso que não justifica? Aqui eu quero saber mais da parte da modulação dos efeitos, e se cabe ou não restituição do imposto. O gabarito vai ser letra B, o erro você vai encontrar aqui, ó, que o município pode cobrar o ISS. Na verdade, ele não pode. Vamos ler a alternativa? Sobre as operações com programas de computador, software, ainda realizadas por transferência eletrônica de dados, se o contribuinte não recolheu o ICMS nem o ISS, o município pode cobrar o ISS observada a decadência. Isso aqui é uma verdade. Se recolheu o ICMS, não cabe restituição de ICMS. E aqui é uma outra verdade. Como eu falei, o erro está ali na frente. Trás está correto. E aqui é a fundamentação. O STF entendeu que não devido mais nenhum imposto se houve recolhimento ao menos do ICMS. E que só para reforçar o julgado do software, se reconheceu a incidência do ISS e não do ICMS, tanto para softwares padronizados quanto para aqueles produzidos por encomenda. E essa aqui foi a fonte que eu tirei a aula, pessoal. Questão número 2, isso aqui é uma questão de empate, pessoal. O gabarito vai ser letra C. O erro está na letra 2. Aqui não tem muito o que fazer, não adianta eu ficar lendo. Esses aqui são aqueles tipos de questões que Ctrl+C e V. Eu só coloquei aqui para chamar a atenção. A gente tem que estudar essa parte de página para deixar batido. E sempre que você for estudar esse tipo de lei, você tiver atenção para os nãos, né? Onde você tiver negativas, é onde o examinador costuma mais ir. Então, chamou a atenção, bora para o próximo assunto. Direito tributário, capacidade tributária. Starlight Stocks, empresa irregularmente constituída, vende regularmente mercadorias para uma empresa chamada Artfind. Todavia, foi descoberto pelo fisco situação irregular, sob a capacidade passiva e a doutrina marca a alternativa correta. Gabarito, pessoal, gabarito letra A capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Isto, de acordo com Ricardo Alexandre, impede que a torpeza dos sócios da unidade não regularmente constituída sirva como meio de concorrência desleal, em flagrante agressão ao princípio da capacidade contributiva. O letra B, esse aqui é a alternativa correta, a letra B está correta, é que ela não existe formalmente. Aqui eu estou afirmando que ela existe, e o gabarito e o erro da letra C é que gera uma cobrança injusta. Na verdade, é uma cobrança justa. E aqui está, pessoal, a doutrina que eu coloquei do livro do Ricardo Alexandre, e aqui o artigo do CTN. Não vou ficar lendo, mas já chamo o destaque aqui que a cobrança é justa e a pessoa jurídica está por aqui, de cabeça agora não me recordo, mas fica o convite aí para leitura, para aprofundamento. Direito tributário, lei complementar número 160, convênio, remissão de ICMS. O governador do estado Alfa queria convalidar o seu convênio de ICMS em desacordo com a Constituição de seu estado, com fulcro nessa lei que a gente está estudando aqui, pessoal. Levada a proposta ao CONFAS, o seu convênio foi aprovado e ratificado por 2/3 das unidades federadas e 1/3 das unidades federadas integrantes de 4 regiões do país, tendo a região norte rejeitado a proposta. Pessoal, essa questão aqui eu quero saber do quórum de aprovação. A letra A de cara, você vai descartar, ele vai descartar. Não faz nenhum sentido, que eu fiz uma bagunça nela aqui, inclusive. E você ficaria entre dúvida entre a B e C. Porque na letra B, aqui muitos devem ir para ela por causa da lei complementar número 24, que você precisa da aprovação para qualquer remissão de todas as unidades federadas. Só que essa lei complementar ela é diferente, ela é um caso de correção dos erros dos convênios antigos que foram feitos por CMS. Então foi uma colher de chá aí que os estados tiveram. Então o gabarito vai ser letra C. O convênio de CMS irregular do governador Alfa não atendeu o quórum de aprovação
visto que precisava da aprovação de 1/3 das unidades federais de cada uma das 5 regiões. Aqui eu menciono 4. E só reforçando que o X da questão aqui é que você tem que saber diferenciar essa lei complementar da lei complementar número 24. Na lei número 24, todas as unidades da federação devem aprovar. São outros casos. Esse aqui é um caso especial de correção de erros. E aqui você tem um quórum flexibilizado, que é a soma desses dois incisos. Precisa de 2/3, e esses 2/3 tem que estar dividido em 1/3 das 5 regiões do país. Bora para a próxima questão, pessoal. TI. Pessoal, como a gente está tentando fazer questões inertes aqui, mas no caso do Power BI é uma disciplina nova, então toda questão que sai de Power BI é nova. Então eu já peguei aqui, já teve um concurso recente, já trouxe aqui para a gente resolver ela, que é melhor ainda que a direto da fonte. Bora resolver ela. BI está desenvolvendo um relatório no Power BI para exibir dados estruturados multidimensionalmente. Este relatório deve exibir dados entre várias dimensões, agregar automaticamente dados, permitir drill down, permitir a seleção de um ou mais elementos de dados para realizar um realce cruzado e adicionar ícones adicionais. O elemento visual do Power BI que BI deve usar é, letra A, matriz. Aqui você vai ter, pessoal, as bancas estão tirando todas as questões de Power BI desses documentos aqui de tutoriais da Microsoft. Não foi diferente aqui. Vamos ver, o visual de matriz é semelhante a uma tabela. Uma tabela dá suporte a 2 dimensões e os dados são simples, o que significa que os valores duplicados são exibidos e não agregados. Uma matriz facilita significativamente a exibição dos dados entre várias dimensões. Ela dá suporte ao layout em níveis e a matriz agrega automaticamente os dados e permite fazer drill down. Eu acho que o X da questão para você lembrar seria o drill down. Então, toda vez que a gente for estudar Power BI, a gente tem que ter esse referencial aqui como fonte, porque é daqui que eles estão tirando Ctrl C e V. Acaba que você não precisa nem saber na prática a ferramenta. Pelo menos a FGV está pegando nessa pegada. Não sabemos como é que pode ser a FCC, mas está caindo assim, vamos estudar por enquanto por assim. Essa questão aqui, pessoal, está com um erro. Ficou faltando uma tabela aqui, não saiu, mas o gabarito vai ser Snowflake Schema. E aqui você pode saber como que é Snowflake pela seguinte informação, normalizada. Então aqui, pessoal, aqui fica, por exemplo, a diferença da Snowflake, por exemplo, para Star Schema, que aqui na Star Schemas não são normalizadas e que são normalizadas até a terceira forma normal. Esse assunto não tem caído muito em física ultimamente, foi um assunto muito cobrado em 2018, 2017, pode vir voltar a ser cobrado, pessoal. Então é bom deixar aqui para vocês reforçarem e compararem um esquema contra o outro, tá? Bora para a próxima questão. Auditoria. O Angelo sempre confundiu estratégia global com plano de auditoria. Então, a sua supervisora pediu para que ele confirmasse somente as verdadeiras. Uma questão simples, pessoal, o gabarito vai ser letra C. Eu simplesmente troquei aqui em cima. Aqui é estratégia global e aqui vai ser plano de auditoria. Bom a gente dar uma reforçada aqui. Aqui eu trouxe detalhadamente a estratégia global e plano de auditoria. E realmente esse assunto confunde muito, é bom a gente ler. Minha sugestão, decora esse, sabendo esse, o que não for esse, vai ser estratégia global. Então, essa é a minha dica aqui. Esse tipo de questão tem caído de vez em quando nas provas da FGV. Até na própria FCC também cobra isso, que a gente passa um texto enorme de direito administrativo, mas a resolução é fácil, desde que você tenha o olho de águia e saiba filtrar as palavras essenciais. Então, nesse tipo de questão, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar as alternativas. Você vai ver que nenhuma alternativa está se repetindo, e você vai perceber de cara que se trata de pena. Se trata de pena, eu preciso saber qual que é o ato de improbidade. Sabendo o ato de improbidade, e eu sabendo a pena, já mata a questão na hora. Apesar dele estar me perguntando também de indisponibilidade de bens dos réus. Isso não vai influenciar na minha resposta rápida, porque, como eu falei, sabendo a pena já mata a questão. E assim no dia da prova também pessoal. Não tenha dúvida, isso tem sido repetido várias vezes pelas bancas. Inclusive no TCU teve uma questão enorme, que fizeram isso também, e a resposta era um artigo da lei, você não precisava nem ler a questão. Então fique esperto com isso. Aqui você vai ver que ele recebeu vantagem econômica. Se ele recebeu enriquecimento ilícito. Se enriquecimento ilícito, letra C, porque aqui você tem a palavra-chave, 14 anos. Lembrando que prejuízo horário é 12 anos e princípios são 4 anos. Aqui na parte de disponibilidade de bens, pessoal, eu coloquei esses artigos aqui mais a título de aprendizado também. É bom reforçar isso.
Esse B caiu umas 2 vezes aí em 2022 já. E é um assunto bem complexo, então é bom a gente dar uma reforçada aí. E aqui você tem as penas, pessoal. 14 anos de enriquecimento ilícito. Direito constitucional. A Adriele sente muito remorso do seu passado criminal e de todas as notícias que foram noticiadas há 5 anos atrás, durante a sua empreitada criminosa. Ela sente que já cumpriu toda a pena, mas ao sair da cadeia continuou sendo perturbada pelas notícias de seu passado. Então ela aciona a Defensoria Pública e pede uma ação judicial referente ao direito ao esquecimento, visto que já viu um caso parecido de uma atriz que logrou êxito nesta empreitada. Julgue as assertivas com base na jurisprudência atual. O gabarito aqui, pessoal, vai ser letra A. O pedido deve ser julgado improcedente, tendo-se em vista que o direito constitucional brasileiro não consagra o direito ao esquecimento, desde que os fatos tenham sido noticiados sem excessos e não haja dolo. Isso aqui é uma mudança de jurisprudência. O STF ele decidiu que hoje, atualmente, não há direito ao esquecimento. E somente cabe alguma ação referente ao assunto se houve excesso ou abuso no exercício de direito de liberdade de expressão. É bom a gente saber isso, pessoal. Esse assunto caiu muito em 2022, estamos reforçando ele aqui. CPC é contabilidade avançada. Light Warning e Angel Storm, para enfrentar os desafios da concorrência, estavam em discussão sobre a forma mais adequada de se realizar uma combinação de negócios. Angel Storm propôs que a transação ocorra pela aquisição de todas as ações de Light Warning com pagamentos em ações. Assim não haveria desembolso de caixa e as atingiriam melhor seus objetivos finais. Nesse caso, ocorrerá a seguinte operação societária. Pessoal, isso aqui é uma peguinha. O gabarito letra C é correta. Não é incorporação. O peguinha está justamente aqui, porque na incorporação, uma empresa deve deixar de existir. No caso da alternativa, eu posso adquirir as ações, ser dono 100% e ainda a Angel Storm continuar existindo, pessoal. Tanto que isso foi uma questão baseada na FUNPRESP, da contadora. Foi justamente essa ideia. Para ter incorporação, pelo texto da lei, a incorporação, a empresa incorporada deve deixar de existir. Vamos para aqui, DRA. Pessoal, esse tipo de questão aqui, o gabarito vai ser letra A. Aqui eu trouxe 3 verdades da DRA, são poucas exploradas em prova. A intenção aqui é que a gente, no nosso curso, é sempre filtrar todos os jeitos possíveis. A gente está estudando por questão, a gente está vendo vídeo aula, então a gente está fazendo aquelas questões que já saem de banca, estamos fazendo as questões fáceis, e aqui a gente está fazendo um plus, que é pegar a parte difícil. O Mato Grosso é o fisco do século, pessoal, então a gente tem que atacar de todas as formas possíveis na nossa preparação. Eu trouxe 3 verdades aqui da DRA, de acordo com o CPC. Dá uma lida aí, pessoal. Não vou me aprofundar nisso, porque isso aqui é Ctrl+C e V. Contabilidade e custo aqui, pessoal. Considere as seguintes informações. Aqui você tem uma tabelinha. O X da questão está aqui, ó, pessoal. Perceba que o custo fixo de um é 3 vezes, o outro é maior. E que você vai ter aqui uma opção letra A. O gabarito aqui nosso vai ser letra B, tá, pessoal? A capacidade da empresa A em alavancar seus resultados operacionais é superior da empresa B. Sim, porque os gastos fixos de A são muito maiores que B, então ela tem folga para alavancar muito mais. Além disso, um aumento que seria o erro aqui da letra A, se a gente pegar aqui 375, né, que é 300, e multiplicar por 1,25 vai chegar isso aqui. Você percebe que a letra A, a empresa A, teve foi maior. Aqui falou que o B ficou igual, errado, o A ficou maior. E aqui também comprova, justifica a letra B, porque mostra que o poder de alavancagem fez com que o resultado da operação de A ficasse maior. Isso é justamente por causa dos gastos fixos, que A são muito maiores. E o erro da letra C, que o risco operacional de A é menor. Apesar de a alavancagem ser maior, pessoal, o risco é uma coisa, a alavancagem é outra. Quanto mais alavancado eu estou, maior o meu risco é. Que o risco da empresa A é muito maior. Basta olhar para os gastos fixos, que são 3 vezes maiores que o GB. Análise de demonstrações contábeis, análise horizontal e análise vertical. Aqui você tem os dados, e aqui eu misturei com cisão, galera. Isso aqui é uma questão baseada na FGV. Na data da cisão, aqui você tem 3 fenômenos que ocorreram. Cisão, só lembrando, as 2 empresas se separaram em 2 empresas. Aqui você tem uma tabelinha, aqui ó, o saldo de caixa foi dividido igualmente, 5 mil, 5 mil. A entidade A recebeu o saldo integral de estoque, tá aqui, estoque, foi aqui ó, integral, 12 mil. A entidade B recebeu o terreno, tá aqui pessoal, imobilizado. A entidade B ficou responsável por todas as dívidas, está aqui, que eram essas dívidas aqui, pessoal.
Aí você tem um patrimônio diferente. Uma ficou com 17 mil, outra ficou com 25 mil de patrimônio. Aí o gabarito é letra A. Na entidade B, o caixa corresponde a 20% do ativo total. Você tem 5 mil aqui, pessoal. Faz análise vertical, tá? Em cima de 25 mil. E você vai chegar ao resultado. Aqui, o erro da letra A. Os estoques correspondem a 48. Não, os estoques correspondem a 70% do ativo. Na letra B, os fornecedores correspondem a 47% do ativo. Não, pessoal, correspondem a 32%. Vamos agora para a discursiva. Eu acho que aqui todo mundo mais deve gostar da discursiva. E realmente tem sido bem prazeroso fazer esses temas. É bem gostoso estudar por discursiva também, pessoal. Se tornar nessa segunda fase de Mato Grosso que a discursiva é certa e vai ser alto nível. Então a gente vai tacar todos os temas possíveis para a gente chegar preparado lá, afiado. Aqui eu cobrei, pessoal, obrigação tributária acessória e jurisprudência. Instrução normativa expedida em dezembro de 2021 pelo secretário para ter acesso ao sistema de informática de emissão de nota fiscal relativa ao ICMS. O contribuinte deve estar em dia com suas obrigações tributárias estaduais. Então, o secretário fez uma instrução normativa, lembrando que isso faz parte da legislação tributária, um ato secundário, estabelece a obrigação acessória aí. Em janeiro de 2022, a empresa Alfa, com pagamento de tributos em atraso, requereu acesso ao sistema e teve seu pedido indeferido. Nessa situação hipotética, disserte sobre as seguintes afirmativas com base na jurisprudência atual do STF e da interpretação do SCTM. A. O conceito de obrigação tributária principal e acessória e sua finalidade. E B. O indeferimento do pedido do acesso pelo contribuinte é constitucional de acordo com o STF. Justifique. Isso aqui é uma questão discursiva bem direta. Aqui você vai colocar na letra A a definição de obrigação tributária principal acessória. Aqui você tem a definição. E aqui você tem a finalidade, pessoal. E aqui a jurisprudência da corte. Eu vou falar ela na resposta aqui, tá? Resposta discursiva. Quanto ao primeiro item, de acordo com o CTN, a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, o qual deve estar previsto em lei, enquanto que a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária e, por conseguinte, pode estar prevista, por exemplo, em decreto regulamentador ou no caso ali da instrução normativa que o governador fez. Quanto à finalidade, a obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, ao passo que a obrigação acessória tem por objeto as prestações positivas ou negativas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Pessoal, esse tipo de questão é fácil e objetiva. Ninguém erra isso, com certeza. Mas você sabe escrever exatamente isso numa discursiva? É essa reflexão que tem que ficar. Por isso que eu trouxe esse tempo, isso que eu achei importante, porque eu me perguntei, falei assim, cara, eu não saberia de cabeça escrever assim de uma vez, numa discursiva. Eu teria que pensar, teria que lembrar. Mas se eu visse numa questão objetiva, eu marcaria na hora. Então é essa a intenção aqui também. Reforçar que você saiba escrever exatamente o que está lá na lei, pessoal. Muitas pessoas têm dificuldade com isso. Eu já vi muito. Não pode ser nosso caso, tá? Agora, por fim, quanto ao segundo item, a exigência do Estado de Mato Grosso de condicionar a autorização para impressão de notas fiscais ao pagamento dos tributos e ou prestação de fiança confronta com as súmulas números 70, 323 e 54 do STF, que proclamam não ser admissível coagir o devedor ao pagamento do tributo devido, modo indireto, atingindo seu livre exercício de atividade lícita, quando previstos mecanismos próprios para a cobrança do crédito da fazenda. Então isso aqui é inconstitucional, pessoal. É esse julgado aqui. Basicamente isso. Essa questão discursiva é baseada numa questão objetiva. Então é inconstitucional. É bom saber isso, é bom levar isso para a prova. Por fim, galera, nosso último tópico aqui, regra matriz incidência, legislação tributária. Aguinaldo, estudante de legislação tributária, foi demandado para que redigisse um exemplo e detalhasse cada etapa da matriz de incidência do tributo ICMS da lei do Mato Grosso, pessoal, de ICMS. Desse modo, redija um texto dissertativo, expositivo, descrevendo a importância da matriz de incidência e detalhando cada um exemplo sobre cada etapa da matriz do ICMS. Detalhando um exemplo aqui. Então, o que a gente precisa saber, pessoal? Regra da matriz de incidência. Aqui eu usei isso aqui como fonte para responder dissertação, tá? E esse artigo extra aqui eu recomendo a leitura para o aprofundamento no tema. É um tópico bastante curioso
ele te ajuda também a entender melhor a disciplina do ICMS, PVA e TCMD, os impostos em gerais. É importante a gente ter bem aprofundado essa ideia da matriz de incidência. Então vamos aqui para a resposta, galera. Essa aqui é já uma discursiva maior, tá? Eu vou ler, porque eu acho super importante, e quando eu estiver lendo, vocês vão ver que é autoexplicativo, tá? Então a resposta. Trata-se de demanda sobre a matriz de incidência do tributo, do imposto, sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, famoso ICMS. Conforme a Lei 7.098 de 1998 de Mato Grosso, a matriz de incidência consiste em A. Critério material, hipótese de incidência. B. Critério espacial, onde e que o local é devido o imposto. C. Critério temporal, quando, o momento em que ocorre o fato gerador. D. Critério subjetivo, quem, sujeito passivo, contribuinte ou responsável. E, letra E, critério quantitativo, quanto, base de cálculo e alíquota. A doutrina segrega e denomina os três primeiros como critérios como descritores ou antecedentes da norma, porquanto estão imersos na linguagem prescritiva do direito positivo. Já os dois últimos critérios são denominados de prescritores, dado que estipulam a consequência da conduta. Pessoal, isso aqui é a introdução e já está dando um argumento de resposta também. É importante perceber que você deve sempre citar a lei, você deve usar os parênteses, e deve, quando você for fazer uma enumeração, é sempre bom você colocar entre parênteses a letra, ou colocar aqueles númerozinhos, incisos 1, 2, fica a seu critério. Eu prefiro letras. Então vamos continuar a discursiva. Nesse sentido, cita-se o exemplo A da Lei de Mato Grosso, quanto à hipótese de incidência, o imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Quanto ao critério espacial B, o local da operação, tratando-se de bem ou mercadoria, é o do estabelecimento onde se encontre no momento da ocorrência do fato gerador. No caso em tela, pode ser, a exemplo, o restaurante onde é fornecida a alimentação. Já o critério temporal C é o momento do fornecimento de alimentação, bebidas ou outras mercadorias para qualquer estabelecimento. Por vez, o critério subjetivo D, conforme o CTN, sujeito passivo da obrigação principal, a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, e se divide em contribuinte e responsável. O primeiro, o contribuinte, é quem tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. E o responsável é aquele que, mesmo sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorre de sua disposição expressa de lei. Por fim, o critério quantitativo, alíquota, e, conforme a lei do Mato Grosso, do ICMS, para o exemplo supracitado, pode ser, por exemplo, 12% na operação com arroz ou 25% na operação realizada com cervejas chopps. Diante do exposto, conclui-se que, em regra, a matriz de incidência tributária facilita a transposição da mensagem do legislador, prevista em norma geral e abstrata, aos acontecimentos do mundo, a fim de que possam ser considerados como fatos jurídicos tributários, conduzindo ao surgimento da relação jurídica tributária se preencher os pressupostos para tanto. Então perceba, pessoal, esse tipo de estrutura aqui, isso aqui é bem batido, é um modelinho, vale a pena copiar. E se você tiver interesse também, tentar resolver do seu jeito aí. Você pode, inclusive, ir lá na legislação do Mato Grosso e pegar outro exemplo. Eu usei alimentação, você poderia, por exemplo, usar transporte ou comunicação. Fica a seu critério. Gostei muito dessa discursiva. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela atenção. Firmando sempre aqui o compromisso de estar honrando o máximo conteúdo possível. Entre nos canais do nosso Telegram, galera. Vamos estudar lá, tá bombando. Cada vez mais o pessoal tá mais empolgado, mais estudando. Estudo por duas telas aqui, pessoal. Estudo por questão, fazer discursiva. Vamos aprofundar e vamos chegar com tudo em Mato Grosso. A gente tem ainda uma longa preparação, 5 meses. A gente pode chegar lá bem em alto nível, pessoal. Obrigado.